Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perícia em Foco, esse momento aqui da PCF em que a gente passa informações, troca ideias, faz aqui um bate-papo, né, sobre temas da perícia, sobre temas de segurança pública, e hoje o tema do Perícia em Foco desta vez é ciência na segurança pública, ciência no combate à criminalidade. Por que é importante ter ciência no combate à criminalidade? Então, esse é o nosso tema. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Olá, meu amigo, minha amiga, então seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal Perícia em Foco para tratar de ciência no combate à criminalidade. Então, você já sabe, não preciso te lembrar, mas é sempre bom, não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de deixar o seu like. Coloque seus comentários, diga o que está achando aqui das nossas temáticas, coloque suas sugestões, suas opiniões, isso é muito importante para nós e é muito importante para a divulgação do canal e divulgação do nosso conteúdo. Ok? Então, vamos lá, dando início aqui, né, ao nosso tema, ciência no combate à criminalidade. Nós estamos aqui, por conta até da própria pandemia de Covid-19, a ciência se tornou muito divulgável, né? Ela acabou sendo discutida em vários canais, em vários meios de comunicação, coisa que até pouco tempo atrás não acontecia. Isso foi muito bom, né? Apesar da triste pandemia, apesar dos problemas da pandemia, do número de mortos, enfim, mas do ponto de vista de discussão científica, a ciência ela acabou se robustecendo e as pessoas que muitas vezes não tinham tantas informações ou não tinham uma proximidade com a discussão científica passaram a ter. Então isso foi importante acontecer e é importante que isso seja mantido, né? Não é porque, graças a Deus, a nossa pandemia aí vai passar, né? A gente tem essa esperança de que ela passe, mas não é porque ela também vai passar que a discussão científica tem que também ser esquecida. Então a ciência ela tem que ser amplamente discutida. E quando eu digo amplamente, eu me refiro a todos os campos. A ciência não tem que ser discutida só no campo da saúde, ela tem que ser discutida em todos os campos. Um desses campos é o da segurança pública. É essencial que a segurança pública aborde ciência, que ela trate de ciência, que ela discuta a ciência e que ela empregue a ciência, não como uma ferramenta acessória, não como algo intermediário, não como uma atividade meio, mas que ela trate de ciência como uma ferramenta essencial e primordial na definição de políticas públicas, na atuação dos órgãos, enfim, isso é muito importante. E por que isso é importante? Porque quando nós falamos de criminalidade, nós temos que ter noção de que a criminalidade ela é algo bastante complexo, ela envolve uma série de fatores. Quando a gente fala de criminalidade, a gente não pode deixar de estudar fatores como questões políticas, questões econômicas, questões sociais, enfim, tudo isso é importantíssimo no estudo de segurança, no estudo de criminalidade, né? Mas um dos pontos, né, não é o único, evidentemente, mas um dos pontos, portanto, que a gente também tem que se debruçar é na ótica da segurança pública. Então, claro que nós temos fatores políticos, sociais, econômicos, enfim, mas também temos fatores relacionados à segurança pública, né? Então, quando a gente pensa em criminalidade sob o ponto de vista de segurança pública, nós vamos pensar em prevenção e vamos pensar em repressão. Evidentemente que prevenir é sempre o melhor remédio, né? Então, a gente sempre vai buscar prevenir. Prevenir o crime é o ideal, né? Mas, evidentemente, que você também tem uma importância na atuação de repressão. A repressão ela acaba fazendo parte, ainda que o ideal seja a gente sempre trabalhar com a prevenção. E a segurança pública ela transita nesses dois universos, da prevenção e da repressão. Da prevenção com políticas públicas adequadas e na repressão combatendo a criminalidade. Nesse combate à criminalidade, é importante uma efetividade para que você não tenha a impunidade. A impunidade é uma grande propulsora da criminalidade, né? A gente vê muitas vezes debates falando sobre aumento de pena. Então nós vamos pegar um determinado tipo de crime, cuja pena é 5 anos e vamos aumentar para 15 anos. Isso não costuma trazer muitos resultados. Por quê? Porque nem sempre a pessoa ela tem dimensão, a pessoa que comete um crime, ela vai ter dimensão
do tamanho da pena que ela vai pegar. Então ela não está pensando se é 5 anos, se é 8 anos, se é 15 anos. Via de regra, no grosso modo, isso não passa muito pela cabeça. O que passa é a ideia e a vontade de não ser pego, né? Isso para qualquer tipo de crime, tá? Desde do mais simples até colarinho branco. É a ideia de não ser pego. Então, quando você tem impunidade, você, de certa maneira, estimula a reincidência e estimula a continuidade do crime, né? Seja até mesmo por outras pessoas que começam a ver aquilo e acabam se envolvendo também por conta de vários fatores, como eu já falei no início. Então, por que a ciência é importante? Porque a ciência é uma ferramenta essencial para que nós possamos evitar que a impunidade ocorra. Por que eu falo isso? Porque para você evitar a impunidade, você precisa identificar que ocorreu um crime e quem é o autor desse crime. Porque aí você não tem a impunidade, né? Passando pelo devido processo legal e devido processo penal, você não vai ter impunidade, desde que você identifique que houve um crime e quem foi o autor desse crime. Ou seja, que você defina materialidade e autoria. E a ciência, ela é essencial para que a gente consiga identificar tanto o que aconteceu, como aconteceu, com que dinâmica aconteceu um determinado crime e também quem foram os autores desse crime, inclusive podendo excluir pessoas. Ou seja, a ciência também vai demonstrar a inocência e evitar condenações injustas, né? Então, quando você tem, por exemplo, ferramentas como bancos de perfis genéticos, como bancos de dados balísticos, né, você tem uma atuação científica em prol da identificação adequada de autoria de determinados crimes, né? Então, quando você tem, por exemplo, análises de locais em que ocorreram crimes como homicídios e você consegue identificar a dinâmica, você consegue ali entender o que aconteceu, você consegue identificar vestígios e esses vestígios levarem, por exemplo, à identificação dos reais autores desse crime, né? Quando você tem um processo de lavagem de dinheiro, quando você identifica as transações, identificam os meios e as formas como isso ocorreu, né? Identifica os relatórios, consegue relacionar isso a determinadas pessoas, você consegue também apontar, né, os culpados por aquele crime. E tudo isso envolve conhecimento científico, né? Quando você fala num crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, nós estamos falando de conhecimento de informática para ter acesso aos dados, nós estamos falando de conhecimento de ciências contábeis, de ciências econômicas, para entender todo o processo criminoso que pode ter ocorrido. Nós estamos falando muitas vezes de áreas que talvez numa primeira imagem, numa primeira análise, talvez fosse até, puxa, não imaginava que isso pudesse estar relacionado, mas está. Por exemplo, se você está vendo superfaturamento em obra, você vai precisar de engenharia, de engenheiros civis ou de outras áreas de engenharia, enfim, dependendo do que você está estudando, né? Quando se fala, por exemplo, em lavagem de dinheiro com obras de arte, você pode necessitar de pessoas com formação na área de química, na área de farmácia, para poder fazer análise de tintas, enfim, para ver a autenticidade de obras de arte. Então, esse conhecimento científico, ele é essencial para que você, então, tenha essa redução da impunidade. E os ensinamentos que o conhecimento científico traz na resolução desses crimes é importante também para elaborar medidas preventivas, políticas públicas que possam prevenir o cometimento de novos crimes. Ou seja, essas informações científicas, elas podem dar uma base muito robusta para que nós possamos ter legislações melhores e mais efetivas, né? Medidas profiláticas melhor em todas as áreas, né? Quando se fala, por exemplo, na questão das drogas, de tráfico de drogas, enfim, né? Conhecimento sobre perfil químico de drogas, composição das drogas, como elas são produzidas, com que produtos elas são elaborados, de onde vêm esses produtos. Isso pode dar uma informação riquíssima sobre rotas, sobre origem, né? Pontos de entrada, pontos de saída, enfim, são todas informações que vão ser úteis para esse combate à criminalidade, para a parte repressiva propriamente dita, mas que vão ser também importantes para gerar um conhecimento
para que nós possamos também ter leis melhores, políticas públicas melhores, decisões melhores, principalmente nas questões de droga, né? Que rumo que o país tem que tomar em relação às drogas, né? Então isso também é importante para que você tenha todo esse arcabouço, para que se discuta cientificamente esses elementos e se chegue às melhores conclusões possíveis para que nós possamos ter o enfrentamento à criminalidade, seja no aspecto da repressão, seja no aspecto da prevenção, né? Infelizmente, a gente ainda não vê isso de uma forma muito disseminada no Brasil, né? A gente ainda vê a ciência como algo muito reservado, como algo muito escondido, que agora com a pandemia da Covid deu uma florescida, o que foi importante, mas em algumas áreas, como por exemplo na área da segurança pública, a gente ainda vê a ciência muito escondida, né? A gente ainda vê a ciência sendo discutida ainda num nível muito intermediário, né? Sem que ela consiga chegar efetivamente no primeiro escalão dos tomadores de decisões de políticas públicas. Por isso que é muito importante que institucionalmente se busque dar cada vez mais importância para essa discussão científica, para que você tenha estruturas administrativas que possibilitem, por exemplo, que a ciência seja discutida ali no primeiro escalão. Então, dentro da estrutura de um Ministério da Justiça, é fundamental que se tenha uma secretaria para tratar de ciências forenses, né? É essencial, porque isso vai trazer essa discussão para o primeiro plano, né? Isso vai dar um investimento e uma robustez muito maior na discussão científica, né? Essa relação com as universidades é importante, essa aproximação com o meio acadêmico. Então, por exemplo, perícia criminal com o meio acadêmico é importante porque as universidades serão essenciais para gerar informação, para gerar capacitação, né, para desenvolvimento metodológico, e a perícia ela é essencial para essa parte da identificação dos vestígios, da análise científica dos vestígios, para a definição de materialidade e autoria e para contribuir com a definição de políticas públicas. Então, por isso que a gente vem falando muito sobre o emprego da ciência na segurança pública. Ciência não tem que ficar escondido ou guardado numa gaveta, ela tem que desabrochar e ela tem que penetrar em todas as áreas da nossa sociedade, inclusive no poder público, especificamente na área de segurança pública. Assim, a gente pode, junto com outros fatores sociais, econômicos, políticos, certamente a gente pode buscar uma sociedade melhor, um país melhor de se viver, onde a gente tenha menos desigualdade e, consequentemente, também tenhamos menos criminalidade. É isso? Ok, meus amigos? Então, muito obrigado aí por estarem aqui conosco. Não esqueçam de deixar seu like, seus comentários e até o nosso próximo vídeo.